Você está assistindo ao Nosso Tempo aí? Principalmente, neste momento, quem vai contar as principais notícias para você sou eu, Natália Ozopex. Olá! Militares ucranianos realizaram ataques contra alvos estratégicos militares da Rússia. O objetivo é enfraquecer o potencial militar e econômico ofensivo do país agressor, declarou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Foi confirmado um novo ataque ao terminal de petróleo em Feodósia, temporariamente ocupada. Na noite de 13 de outubro, 16 reservatórios de combustível foram danificados. Um grande incêndio continua até agora. Além disso, na noite de 14 de outubro, uma estação de radar foi destruída em Trasmaia Poliana. Também foi realizado um ataque contra um posto de comando de drones em Alek, na região de Kherson. Um depósito de munições foi atingido na região de Makievka, na província de Donetsk. E o exército ucraniano continua lutando pela libertação dos territórios ocupados, segundo informou o Estado-Maior. Um jovem de 19 anos ficou ferido esta noite na região de Dnipropetrovsk. Após um bombardeio russo, um drone FPV atingiu uma casa residencial em um dos povoados. Incêndios também ocorreram em Pavlograd, Kamenskoye e na comunidade de Slavororod após os ataques. As equipes de resgate extinguiram rapidamente os incêndios, danificando instalações de energia, transporte e indústrias. O incêndio foi rapidamente extinto pelos socorristas, mas instalações de energia, transporte e industriais foram danificadas. Também estava sob fogo inimigo. Chernihiv. Lá, um drone caiu sobre uma instalação de infraestrutura civil e no distrito de Novgorod-Seversky, um drone atingiu uma casa residencial. Segundo informações preliminares, não houve vítimas. Na véspera, os russos atacaram Slaviansk com drones. Foram registrados 2 impactos em uma escola. Quem informou isso foi o chefe da administração militar da cidade, Vadim Yak. Segundo ele, casas particulares vizinhas também foram danificadas. Não há feridos. Ministros da defesa dos países da OTAN estão chegando a Bruxelas. Lá acontecerá uma reunião no formato de Ramstein. A Aliança e a UE estão trabalhando juntas na criação de uma barreira de drones para proteger a Europa. Foi o que declarou o secretário-geral da Aliança, Mark Rutte, antes do início da reunião. Ele também se dirigiu. A Rússia declarou que a OTAN tem todos os meios para proteger o território da Aliança. A OTAN está implementando ativamente as tecnologias mais avançadas, aprendendo com a Ucrânia sobre como combater os objetivos do inimigo. Além disso, hoje o ministro da Defesa discutirá o fortalecimento da dissuasão e das capacidades de defesa da Aliança, bem como o apoio contínuo à Ucrânia. Os parceiros da Ucrânia estão aumentando as contribuições para o programa TER. Em breve, espera-se a chegada de novas contribuições. Foi o que declarou a chefe da missão da Ucrânia na OTAN, Alena Itmanchuk. O programa prevê a compra de armamentos americanos pelos países da OTAN e parceiros, com posterior transferência para a Ucrânia. 7 países estão se preparando para anunciar suas contribuições. Segundo Itmanchuk, a Ucrânia está conduzindo negociações ativas não só com os Estados-membros da OTAN, mas também com parceiros da Aliança, que também podem se juntar ao financiamento da iniciativa. Há uma expectativa de que pelo menos 7 países anunciem suas contribuições. São aqueles estados que já sinalizaram estar prontos para apoiar o Peru. Também estamos trabalhando para que alguns países aumentem suas contribuições e esperamos que haja surpresas agradáveis, quando se juntarem aqueles que antes não haviam anunciado a intenção de apoiar o programa. Alena Itmanchuk, chefe da missão da Ucrânia na OTAN. A delegação ucraniana nos Estados Unidos se reuniu com as principais empresas americanas de defesa. Na delegação estão o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, Rustem Umerov, o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, e a primeira-ministra Yulia Sviridenko. Eles foram aos Estados Unidos para coordenar posições e trabalhar em diretrizes-chave de cooperação, desde a ampliação da parceria tecnológica até a possível criação de empresas conjuntas entre as indústrias de defesa. Antes da visita do presidente da Ucrânia a Washington. No centro das atenções estão as tarefas definidas pelo presidente Volodymyr Zelensky. O fortalecimento da defesa antiaérea e das capacidades de ataque. O aumento da resiliência energética para o período de inverno. Novas medidas de sanção contra o Estado agressor. O objetivo é comum e inalterável.
Um mundo justo para a Ucrânia por meio do fortalecimento da defesa, das parcerias e da pressão sobre a Rússia. Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, no Telegram. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o ditador russo. Ele afirmou que Putin simplesmente não quer acabar com a guerra na Ucrânia, e ele não entende o porquê. Estou muito decepcionado, porque Vladimir e eu tínhamos um relacionamento muito bom e, provavelmente, ele continua assim até hoje. Eu não entendo por que ele continua com essa guerra. Essa guerra trouxe tantos problemas para ele. Logo vai entrar no 4º ano. Ele perdeu 1,5 milhão de soldados. Claro, levando em conta os feridos e aqueles que ficaram sem pernas e braços, e tudo o que acontece em guerras horríveis. É uma guerra terrível. A Europa deve se preparar para um possível ataque que a Rússia pode lançar no interior do continente. Quem afirmou isso foi o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski. Ele destacou que o fortalecimento da defesa da Ucrânia, inclusive com armamentos adicionais, sistemas de defesa antiaérea e armas de curto e médio alcance, é fundamental para a segurança da própria Europa. Ele lembrou dos casos de violação do espaço aéreo de países da OTAN, dos voos de drones sobre a Polônia e dos caças russos nas fronteiras da Estônia. Eu acrescento que, durante seu discurso no parlamento britânico, ele exibiu um drone iraniano, um Shahed, abatido na Ucrânia, e ressaltou a necessidade de continuar apoiando Kiev. O ministro expressou a esperança de que os Estados Unidos forneçam mísseis Tomahawk à Ucrânia. O Reino Unido enviou mais de 85 mil drones militares para a Ucrânia nos últimos 6 meses. Segundo o governo britânico, esse volume de entrega só foi possível graças à produção acelerada. O ministro da Defesa, John Healey, também anunciou um novo investimento. Neste ano, o Reino Unido destinou 600 milhões de libras para drones destinados à Ucrânia. Estamos falando de dezenas de milhares de drones FPV. As Forças Armadas da Ucrânia usam esses VANTS para ataques precisos em missões de reconhecimento e para frustrar os planos da Rússia. A China aumentou a exportação para a Rússia de cabos e baterias para drones. É o que mostram os dados da alfândega chinesa, analisados por jornalistas do jornal The Washington Post. Os fabricantes chineses desempenharam um papel fundamental ao ajudar as empresas do complexo militar industrial russo a expandir a produção de drones e agora estão ajudando a desenvolver componentes projetados especificamente para uso em combate. É o que diz a investigação. Andrei Dmitrenko vai contar mais detalhes. A China está aumentando o fornecimento de peças para drones à Rússia, escreve o The Washington Post. Segundo a administração alfandegária da China, trata-se de um aumento de 10 vezes no volume de exportação de alguns componentes no período de julho a agosto de 2025. Os fabricantes chineses de drones comerciais desempenharam um papel fundamental nisso, sendo responsáveis por 80% do mercado mundial nesse segmento. Foi graças a eles que a Rússia conseguiu aumentar a produção de drones equipados com sistemas de fibra ótica. A capacidade da China de produzir uma grande quantidade de componentes a preços baixos, além de desenvolver rapidamente novos protótipos e tecnologias, dá à Rússia certas vantagens. Isso tem consequências sérias no campo de batalha, já que cabos mais leves e longos permitiram à Rússia ampliar o raio de seus ataques em territórios controlados pela Ucrânia, segundo publicação do The Washington Post. O exército russo está usando cada vez mais drones com fibra ótica, pois eles são menos vulneráveis aos meios de guerra eletrônica, explicam os especialistas. De acordo com uma investigação realizada pela agência Bloomberg em julho de 2025, várias empresas chinesas estão cooperando diretamente com empresas militares russas. Isso não deve ser visto como no início da guerra, quando parecia que estavam apenas levando as coisas. Simplesmente em malas, em sacolas, e enviando para a Rússia. Não, agora é um fornecimento centralizado. É uma rede, se preferir, uma rede de suprimentos organizada, que funciona continuamente, como um polvo estendendo seus tentáculos de vários pontos do mundo. Esse fornecimento chega ao território da Rússia. Os parceiros da Ucrânia estão sistematicamente impondo restrições às empresas que colaboram com o complexo militar industrial russo. Mas, para alcançar um efeito significativo, as listas de sanções precisam ser ampliadas em grande escala. A direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia publicou informações sobre empresas militares do país agressor que ainda não foram sancionadas.
A inteligência ucraniana, no portal Orange Sanctions, divulga dados sobre 145 empresas que fazem parte ou estão sob gestão do holding Intecodinamika, da corporação estatal russa Enrostek. Apesar da importância estratégica do holding para o complexo militar industrial russo, 86 das 145 empresas permanecem fora das sanções dos países da coalizão de sanções. Entre elas estão fabricantes de componentes-chave para sistemas de mísseis e blindados russos. Segundo publicação da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia no Facebook. Enquanto a Rússia for capaz de gastar enormes recursos para continuar a guerra contra a Ucrânia, ela continuará buscando formas de abastecer seu complexo militar industrial. Os parceiros de Kiev acreditam que a solução abrangente para o problema só é possível tirando da Rússia a capacidade de financiar a agressão. Na União Europeia, continuam as discussões sobre o 19º pacote de sanções contra Moscou. Em Bruxelas, esperam chegar a um consenso antes da reunião do Conselho Europeu, marcada para 23 de outubro, informou a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas. Estamos trabalhando no 19º pacote de sanções para aumentar a pressão sobre a Rússia e pôr fim a esta guerra. A economia russa já está enfraquecida e estamos minando-a ainda mais com nossas sanções, para que o Kremlin finalmente pare de financiar esta guerra. Temos 27 países, 27 democracias diferentes, e por isso as discussões continuam. Em 19 de setembro, a Comissão Europeia aprovou uma lista de propostas que formarão a base de um novo pacote de sanções. Entre eles, proibição total do fornecimento de gás natural liquefeito russo para a UE até janeiro de 2027, ampliação da lista de sanções à frota fantasma da Rússia, proibição de operações de bancos e instituições financeiras russas, incluindo aquelas que atuam em países terceiros, além de medidas contra empresas estrangeiras que colaboram com o complexo militar industrial russo. Andrei Dmitrenko para o canal de TV Frida. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.